Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos início ao bloco 7, que é uma revisão de alguns conceitos que nós já estudamos no bloco 6. E na aula de hoje, nós iremos retomar alguns conceitos sobre orientação. Nós já fizemos algumas aulas no Meet sobre esse assunto e hoje eu trouxe também aqui para o YouTube para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Então, em cada videoaula do YouTube, nós iremos discutir algumas atividades. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a atividade 1, 2, 3 e 4. Antes de iniciarmos as atividades, vamos relembrar um pouquinho sobre a Rosa dos Ventos. O que seria a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos é um recurso de localização e orientação espacial. Ela pode ser utilizada como um recurso de localização absoluta, ou seja, em mapas e cartas. Então aqui eu coloquei para vocês o desenho da Rosa dos Ventos e nós temos 4 pontos cardeais e 4 pontos colaterais. Dentro desses pontos, nós ainda temos outros pontos, como os pontos subcolaterais, mas na aula de hoje nós iremos dar ênfase aos pontos cardeais e colaterais, ok? Então vamos lá. Nós temos como os pontos cardeais o ponto norte, o sul, o leste e o oeste. Já os pontos colaterais, nós temos o nordeste, que está entre o norte e o leste, o sudeste, que está entre o sul e o leste, o sudoeste, que está entre o sul e o oeste, e o noroeste, que está entre o norte e o oeste. Para a gente pensar na Rosa dos Ventos, nós precisamos pensar nela deitada. Nós estamos trabalhando as orientações, então a gente está andando junto com essa Rosa dos Ventos. Então, o norte, por exemplo, ele não é para cima e o sul para baixo. O norte pode estar à nossa frente e o sul atrás de nós, tá bom? Eu vou mostrar na imagem, vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Aqui nós temos a menininha e é dessa forma que nós precisamos pensar na Rosa dos Ventos, ela deitada. O sol, ele sempre nasce do lado leste e se põe ao lado oeste. Vocês conseguem observar nessa imagem. Então, ele nasce o amanhecer ali do lado leste e o anoitecer ao lado oeste. Então, esse é o movimento que o sol faz todos os dias. O sol está em movimento? Não. Quem está em movimento é a Terra. Mas nós temos a impressão de que quem está se movimentando são os astros, no caso, o Sol, tá bom? Por isso que a gente fala que é o movimento aparente do Sol, porque na verdade quem está se movendo é a Terra. Então, se a gente pegar a nossa mão direita e colocar para o lado que o Sol nasce, nós estaremos apontando para o leste. Logo na mão esquerda será o oeste, à nossa frente o norte e atrás, às nossas costas, o sul. Então, vocês podem realizar essa atividade na casa de vocês. O lado que o sol nasce é o lado leste, o oposto, onde ele vai se pôr lá no anoitecer, é o lado oeste, para frente o norte e para trás o sul. É sempre assim. Você quer saber? Pega a mão direita, coloca no lado onde o sol está nascendo, o lado leste. O outro lado oeste, para nossa frente o norte, para trás o sul. Agora sim, depois da revisão, vamos para as atividades. Na primeira atividade, eu coloquei para vocês também uma menininha. Mas o que tem de diferente dessa primeira imagem que eu mostrei para vocês? Olha o que está na frente da menininha, o sol. E olha aqui o que está na frente da menininha, o norte. Então, nessa imagem da atividade, a menininha não colocou a mão direita para o lado do sol. Isso fez que o sol mudasse de posição? Não. Aonde o sol nasce aqui continua sendo o lado leste, tá bom? Então, nós sabemos aqui que é o lado leste. Se aqui o sol nasce desse lado, onde ele vai se pôr? Aqui nas costas da menina. Então, aqui seria o lado oeste. Então, aqui eu vou colocar a Rosa dos Ventos do lado para vocês conseguirem imaginar, tá bom? Então, nós teríamos o lado leste, onde o sol está nascendo. Do outro lado, onde ele vai se pôr, o lado oeste. Na mão direita da menina seria o sul e na mão esquerda o norte, tá bom? Então, com essa explicação fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, se atentem sempre ao desenho. O sol, ele nunca vai mudar a direção que ele nasce, ele sempre vai nascer no leste. O que mudou aqui no caso
foi o desenho da menina, que ela não está apontando a mão direita, ela está apontando o rosto, o rosto dela está em direção ao sol, ok? Então, com essa explicação, vocês conseguem resolver a atividade número 1. Na atividade número 2, pede para vocês localizarem os pontos cardeais e colaterais. Então, é só vocês voltarem lá na Rosa dos Ventos e distribuir aqui os pontos cardeais e colaterais, tá bom? Na atividade 3, pergunta o que é a cartografia. Então, nós já falamos nas aulas anteriores que a cartografia é a arte, a ciência de confecção de mapas, da elaboração, da criação e da produção e análise de mapas gráficos, tá bom? Então, vocês podem fazer a leitura desse texto para conseguirem responder a atividade 3. Já na atividade 4, vocês só precisam colocar a Rosa dos Ventos aqui do lado e saber a localização aí dos municípios, tá bom? Então, por exemplo, Guariba está a norte, tá bom? E assim vocês vão fazer com o restante também. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, uma aula bem rápida, que é uma aula de revisão. Nós já resolvemos a atividade 1, 2, 3 e 4 do bloco 7 e na semana que vem nós daremos continuidade a essas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no grupo, no privado e também no fórum de dúvidas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!